Esta semana aqui no Instagram, nesse canal que você está assistindo, eu vou falar sobre, o tema vai ser sobre pão. Eu quero começar essa semana lendo com vocês Mateus capítulo 4, o versículo 3, que diz assim: As Escrituras nos dizem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, o seu fator humano começa a dar sinais de vida. E quando ele teve fome, parece que foi o start para essa tentação do diabo. A Bíblia nos conta que a partir daí o diabo inicia uma sequência de sugestões para Jesus. E eu quero falar um pouquinho dessa sugestão, que é a primeira sugestão que o diabo dá para Jesus, que vem de encontro da sua necessidade imediata, que era saciar a sua fome naquele momento. E o que fez o diabo pensar que sabia o que Jesus precisava? Esse diálogo é interessante porque ele começa com o tentador dizendo o que Jesus precisava fazer para matar a sua fome. E ele disse assim, Jesus, já que você é o Filho de Deus, então por que você não transforma essas pedras em pães? Mas o interessante é que Jesus, conhecendo a intenção dele, Jesus respondeu para o diabo imediatamente, que foi o versículo que nós lemos no início, Mateus 4:3, que diz assim, as Escrituras nos dizem que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Era como se Jesus chegasse e dissesse para o diabo assim, vem cá, diabo, você acha que eu sou tão fraco assim, de pensar que eu viveria apenas de pão? Eu estou aqui há 40 dias, 40 noites. Você acha que só agora eu tive fome? O que Jesus está querendo dizer aqui é que a estrutura humana, eu quero que você entenda isso. A estrutura humana, ela não é apenas física. A nossa estrutura não é só física. A nossa estrutura também espiritual. O homem, eu, você, nós temos um corpo físico que precisa ser alimentado fisicamente. Mas também a gente tem um corpo espiritual que necessita de alimento espiritual. O que é físico precisa de alimento físico. O que é espiritual precisa de alimento espiritual. E assim como todos os dias, eu e você, nós precisamos tomar café da manhã, almoçar, jantar, nós também precisamos alimentar o nosso espírito. E eu faço uma pergunta para você nessa manhã, nessa tarde ou noite, eu não sei o horário que você está assistindo. Como que nós nos alimentamos espiritualmente? A própria Bíblia responde essa pergunta. É a palavra que vem da boca de Deus. É isso que alimenta o homem espiritual. Aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus é alimento espiritual para a nossa vida, para o nosso espírito. Jesus, ele não está negando a necessidade do alimento humano, do alimento físico. Mas ele certificava a importância de quem tem um espírito vivo precisa alimentá-lo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito, a partir desse momento, ele renasce. Só que algo vivo precisa ser alimentado, senão ele vai diminuindo, ele vai emagrecendo, ele vai minguando. Você já se perguntou o que seria preciso para você ser feliz? Qual é a quantia de dinheiro que traria felicidade para você? Qual o estado de espírito que você precisa ter para alcançar uma
uma felicidade que você dissesse assim, uau, como eu estou feliz, como eu estou satisfeito com tudo. Alguns poderiam dizer assim, olha, eu preciso só de alimento todo dia, eu só preciso de um carro, eu só preciso de uma boa casa, eu só preciso de prosperidade. Todos os dias a gente precisa de algo para nos deixar feliz. Talvez ter a garantia do pão de cada dia é uma necessidade básica que alguém acha que precisa ter. Mas Deus, gente, Ele quer de nós que nós tenhamos um nível mais profundo de felicidade. Deus quer que a gente entenda a felicidade de maneira mais profunda. Que a gente tenha uma vida plena dentro da vontade de Deus. Pode parecer que é de pão que você precisa. Mas não é só isso que eu e você precisamos. E se um dia faltar o pão na nossa vida, quais serão as nossas atitudes? Será que a gente vai desistir? Será que a gente vai viver uma vida depressiva por não ter o que o capitalismo nos pede todos os dias? O Espírito Santo ele levou Jesus para o deserto para mostrar que é possível viver 40 dias sem alimento, mas que nós não podemos viver nem um dia sem a palavra de Deus na nossa vida. Você já leu a sua Bíblia hoje? Se você já leu, ótimo, você já alimentou o seu espírito. Se você ainda não leu, se você não tem uma intimidade com a palavra de Deus, é o momento de você tirar aí uns minutinhos, parar e ler a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe essa semana.